Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais um encontro para tratarmos da doutrina espírita, em mais uma oportunidade de estudos, de reflexões. Vamos então silenciando um pouco os pensamentos, fechando os olhos, agradecendo ao Pai de misericórdia pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui nesse planeta, encarnados, por estarmos recebendo essas lições como gotas de luz em nossas vidas e que possamos então ter uma ótima semana já colocando em prática os ensinamentos hoje recebidos. E hoje nós damos prosseguimento ao livro Opinião Espírita, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier junto com Valdo Vieira e ditado por Emmanuel juntamente com André Luiz. E o tema de hoje é o capítulo 18, Prece e Obsessão. Então, para a gente falar de prece, eu acredito que prece, todos nós sabemos o significado, né? A prece como o falar com Deus, né? Não só a repetição de palavras, de orações, mas o abrir o coração a Deus, o pedir, o agradecer, né? O pedir forças, agradecer uma bênção, orar, né? De uma forma geral. E a obsessão, esse fenômeno da obsessão. Então, para a gente enfrentar esse tema, a gente precisa trazer os conceitos aí do que seja a obsessão. Então, numa acepção comum, né, de obsessão, disse que é uma preocupação exagerada com alguma coisa, um apego excessivo a uma mesma ideia, uma ideia fixa, né, quando se diz que determinada pessoa é obcecada pela ideia, né, de fazer algo, ela é obcecada por um instrumento musical que ela gosta muito, é algo que extrapola aquele sentimento saudável, né, aquele hábito saudável e vai além. Às vezes a obsessão é por uma pessoa, né, ela era obcecada por determinado namorado, marido, e já se diz que saiu do campo, né, do sentimento amoroso, do amor, para virar uma patologia. Uma necessidade intensa, né, de fazer algo. Algumas pessoas têm essa obsessão pelo dinheiro, por ganhar dinheiro, né, deixa essa situação dominar, né, e ao invés de, né, se usar como uma ferramenta, ou até no aspecto psicológico, psiquiátrico, como uma neurose, né, que se define pelos pensamentos ou ações repetitivos e compulsivos, né, a neurose obsessiva compulsiva, também conhecida como TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, só para citar um exemplo, uma pessoa que lava as mãos de forma obcecada, né, porque tem receio de se contaminar por germes, né, acaba se transformando em uma compulsão por determinada situação. E na doutrina espírita nós temos uma definição própria, né, ligada ao mundo espiritual. Então, disse da obsessão como o domínio que alguns espíritos logram adquirir, né, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos alerta que ela nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores. Então, é um domínio, é uma influência que os espíritos de ordem inferior exercem sobre os espíritos aqui encarnados, né, exercem sobre nós para determinada atitude, para determinado comportamento que não é algo saudável, que não é algo bom. Eles excitam, né, eles estimulam muitas vezes hábitos, vícios que nós temos e enfatizam esses vícios. É claro que essa influência não é absoluta, porque nós escolhemos ou não receber essa influência. Mas, por outro lado, conforme o grau em que essa obsessão, em que essa influência se opere, cada vez mais a gente vai perdendo livre-arbítrio,
no sentido de cada vez mais a gente domina menos as nossas atitudes e recebe mais a influência, mas sempre em razão de um processo que nós mesmos, né, que figuremos, né, eventualmente como obsediados, um processo que nós mesmos demos causa, né, geralmente de uma relação anterior até a essa relação atual em que estamos encarnados. E Kardec nos alerta, os bons espíritos, eles nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus, mas eles, se não são ouvidos, eles se retiram, que é muito o papel do mentor, né? Do nosso mentor, também chamado nosso anjo de guarda, né? Aquele espírito que recebeu por missão nos guiar aqui na Terra, né? Zelar e velar pelo nosso desenvolvimento, né? E pelo cumprimento dos nossos objetivos quando aqui reencarnamos. Então, esse espírito mentor, ele tem a característica de um espírito bom. Então, ele procura influenciar para o bem, mas ele não impõe jamais a sua vontade, né? Ele sempre respeita a vontade e o desejo do seu espírito tutelado. Ao contrário dos maus, que buscam impingir, né? Impor as suas vontades e ações, superestimulando as fraquezas que nós já carregamos, né? Que todos nós temos, os nossos vícios. Então, os maus espíritos, eles se agarram àqueles que podem fazer suas presas, né? Eles identificam as suas presas, como dissemos, geralmente de relações e vínculos anteriores à atual existência, e conseguem, então, a depender do grau de obsessão, até dominar esse irmão aqui encarnado. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. Então, o obsediado, aquele que passa a ser dominado pelo obsessor, ele fica como uma verdadeira criança, seguindo, né, as influências e as determinações, vamos dizer assim, do espírito obsessor. E só para a gente entender os graus de obsessão, é claro que existem inúmeras variações nessas três modalidades, e até uma que estaria a par da subjugação, né, que seria a verdadeira possessão, mas que é algo, assim, vamos dizer, um pouco mais extraordinário. Então, a gente trouxe essas três modalidades para que a gente possa identificar muitas vezes como se dá esse fenômeno obsessivo. Então, a obsessão simples, né, seria a ação persistente que um espírito mau exerce sobre determinado indivíduo, causando-lhe um mal-estar generalizado. Esse mal-estar, muitas vezes, ele tem até um aspecto físico, né, pode acarretar até uma doença ou exacerbar um problema físico em razão dessa influência perniciosa. E a grande característica é que, para se ter uma obsessão, a gente tem uma ação persistente, né? Então, às vezes, só aquele dia que a gente não está com pensamentos muito felizes, que a gente está até um pouco mais pessimista, ou que a gente se envolve, né, em questões assim de maledicência, né, de questões que a gente sabe que já não deve fazer e que a gente fica numa atmosfera espiritual menos feliz, a gente pode perceber que às vezes a gente se sente mal, às vezes a gente fica desanimado, às vezes vem pensamentos, né, menos felizes, até que a gente não reconhece, que a gente fala, nossa, de onde veio esse pensamento? Mas, nesse caso, muitas vezes a gente já repele, a gente logo retoma, né, um pensamento mais elevado, a gente pode procurar uma leitura do Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, ou das obras, né, complementares da codificação, do Chico Xavier, e a gente percebe que essa atmosfera, ela, né, se desfaz, ou a gente enfrentou um problema muito complexo naquele dia, uma oração, uma noite de sono, e tudo volta, né, à normalidade, vamos dizer assim. No fenômeno obsessivo, essa ação já é persistente, seja porque nós
permitimos de uma forma muito constante que essa sintonia com pensamentos menos felizes, seja porque ainda com essa sintonia temos uma relação do passado, né? Alguém que foi do nosso passado e que vem agora cobrar essa dívida, né? Exercer essa influência, e que nós permitimos também pelo nosso pensamento, pela nossa sintonia, né? A obsessão, ainda que nós tenhamos, né, relações pretéritas, espíritos para o qual fizemos algum tipo de mal e que por isso mesmo somos de alguma forma devedores, ela não se instala se nós não permitirmos, se nós bloquearmos essa ação pelos bons pensamentos e principalmente pela prática do bem, né? Além da oração em si, pela prática do bem. É a maior ferramenta, vamos dizer, o maior antídoto contra esse fenômeno da obsessão. O segundo tipo de obsessão classificado por Kardec, ele é extremamente perigoso, porque ele é um fenômeno que agrada ao médium, ao obsediado que está sofrendo essa influência. Porque na fascinação, o espírito obsessor, ele provoca uma ilusão diretamente na mente do obsediado, colocando-lhe ideias fixas, fantasias, mas muito das vezes estimulando a vaidade do médium, né, do espírito obsediado, colocando pensamentos de que ele sempre está certo, que ele não é reconhecido, que ele é uma pessoa muito boa e que por isso mesmo as demais pessoas o invejam, que toda crítica recebida, na verdade, tem por trás uma inveja. Então, esse médium, né, fascinado, no caso do trabalho mediúnico, ele começa a se afastar, né, dos bons espíritos, dos demais médiums sérios que querem aconselhá-lo de que ele pode estar sendo vítima de uma fascinação, porque para ele é gratificante, né? É como se ficasse alguém o tempo todo massageando o ego dele, e a gente tem uma tendência muito grande, né, a gostar de quem nos elogia, de quem, né, nos estimula a vaidade. Então é um tipo de obsessão extremamente perigoso para o desvio do médium, né? Então o que mais derruba um médium, um trabalhador da casa espírita, é o elogio, né? É o elogio, porque a gente não pode se deixar levar por ele. E a terceira classificação, né, proposta aqui nessa palestra, né, nesse estudo, é a subjugação. A subjugação já é um fenômeno de obsessão mais forte, né, mais intenso, né, uma verdadeira constrição, né, moral ou física, que praticamente paralisa a vontade do que a sofre, né, do médium, né, obsediado no caso, e o faz agir a seu mau grado. Então, a pessoa que está passando por uma obsessão num grau de subjugação, ela começa a ter atitudes completamente descabidas, inoportunas, que colocam muitas vezes ela em situações ridículas ou que a expõem gravemente. E quando chega a esse grau, o encarnado, o obsediado, ele tem muita dificuldade de vencer sozinho a obsessão. Ele recebe uma influência tamanha que a luta para vencer, né, até para se livrar desses fluidos, acaba sendo muito mais difícil para ele agir. E aí, nesse momento, também nos outros, que às vezes o auxílio da casa espírita, que alguém que perceba essa situação o traga à casa para um tratamento, pode auxiliá-lo muito mais a, né, vencer esse fenômeno, essa situação que não é simples, né, que não é rápido, mas que se começa, né, a reação, a aplicação de passes, o tratamento, assim como nas outras duas, né? Mas no fenômeno mais simples, a pessoa ainda consegue, pelos bons pensamentos e boas ações, cortar esse relacionamento, ao passo que na subjugação fica mais difícil.
E na fascinação tem um grau a mais de dificuldade, porque nesse caso o obsediado não quer, né, ficar livre desse fenômeno. É como se fosse agradável para ele, embora ainda assim o coloque numa situação ruim e o leve a percorrer caminhos que não são bons. Nos alertam, então, né, o codificador, Kardec, e também depois Chico Xavier, que quase sempre a obsessão ela exprime, ela revela a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica em relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. O que é isso? Revela geralmente uma relação anterior que tivemos com aquele que vem nos cobrar uma dívida não saldada, que muitas vezes nós demos causa, que nós somos devedores, então ele vem na vida atual cobrar essa dívida. Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido, né, impregnado desse fluido pernicioso do obsessor, que neutraliza muitas vezes a ação dos fluidos salutares e os repele, por isso que às vezes, mesmo vindo à casa espírita, mesmo seguindo o tratamento, né, dos passes, né, da fluidoterapia, ainda assim não é fácil, porque na verdade aqui o tratamento é conjunto, né? A gente tem que tratar o obsessor e o obsediado, nunca colocando o obsessor como aquele espírito maligno, maldoso, ou como um demônio, né, que o demônio não existe, mas ele às vezes ali é o grande prejudicado de uma situação pretérita que, né, não perde a razão no momento por estar, né, exercitando aquela vingança quando poderia ter seguido outro caminho. Mas ele sim com certeza é um doente que precisa de tratamento tanto quanto o obsediado. Então é sempre uma relação que envolve dois espíritos que tiveram, às vezes, um grau de afinidade até muito grande e depois se envolveram, né, em uma situação de ódio, de vingança, né, e de um mal feito de um ao outro. E aí nessa imagem, né, dessa mente, a gente vê as ondas. Então, por que a gente se sintoniza, né, com esses irmãos dos obsessores e por que eles conseguem exercer tanta influência sobre nós, sobre a nossa vida? Porque nós emitimos ondas, né, por intermédio da nossa mente e também captamos onda. Quando nós emitirmos ondas de pensamentos menos felizes, de desespero, de ódio, de vingança, de maledicência, né, de inveja, de ciúme, nós captamos ondas do mesmo, né, no mesmo sentido, o mesmo tipo, a mesma espécie de onda de radiação. Então nós sintonizamos esse canal, como se fôssemos uma rádio, né? A frequência que nós entramos é aquela que nós sintonizamos, né? Então, o fenômeno da obsessão, ele é também ligado à questão de afinidade e sintonia. Se nós afinizarmos e sintonizarmos com esse irmão, pode se instalar um fenômeno obsessivo e esse fenômeno pode até caminhar para uma situação de subjugação em que o médium, né, ou o médium, o irmão obsediado, enfim, o médium no sentido amplo, passa a ter dificuldade em lidar com aquela situação e até encerrar aquela relação que vai se formando. E aí a gente poderia fazer essa pergunta, né? A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Será que a prece é uma das formas da gente curar, da gente encerrar até esse fenômeno obsessivo? E aí Kardec nos alerta. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Olha as palavras de Kardec. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Então, de cara a gente sabe que só palavras não fazem nenhum sentido, né? Principalmente para Deus, para o Criador. Ela tem que vir
com o sentimento e mais ainda, né? Deus quer a ação, né? O nosso agir. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa de atração dos maus espíritos. Então veja como Kardec traz uma lição preciosa para nós, quase cirúrgica, né? Ele diz que nós temos que destruir em nós mesmos a causa de atração dos maus espíritos. Então há algo em nós, né, que atrai os maus espíritos, que forma, né, quase que um imã para atrair esses espíritos menos felizes para a nossa vida. Então, nós temos que trabalhar para destruir essa causa. Mas que tipo de trabalho eu posso fazer? O trabalho no bem, né? O trabalho no bem, o agir no bem. Em todas as atividades da nossa vida, em todos os momentos, na nossa casa, principalmente, né, com a nossa família, no nosso trabalho, nas atividades sociais da nossa vida, em tudo que a gente puder auxiliar o próximo e mais, a gente se esforçar para verdadeiramente amar o próximo, a gente está destruindo em nós essa causa de atração de maus espíritos. Então, e Emmanuel, né, já chegando aqui ao final dessa nossa reflexão, ele nos lembra que na desobsessão, a prece indica a atividade libertadora, né? A prece mostra ali a luz no fim do túnel, mostra, né, como vir a atividade libertadora. Mas ela não exonera, né? Ela não tira do interessado a obrigação de renovar-se pelo serviço e pelo estudo. Então, Emmanuel já acrescenta, além da renovação, o estudo, porque muitas vezes é o estudo que permite que identificamos o que nós carregamos que não nos atende, que não se revela algo bom para que possamos ter relações, né, com espíritos mais elevados, a fim de que se areje a casa íntima, né? Então, Emmanuel fala, nós precisamos arejar e fazer a limpeza da casa íntima, né? O corpo físico, quando ele está doente, ele precisa ser tratado, né? Ele precisa ser limpo, higienizado, ser colocado remédio, e o paciente também precisa se esforçar para melhorar. Ele precisa começar a ter atitudes saudáveis, né? Se alimentar melhor, tomar sol, fazer um pouco de atividade física, né? Procurar se acalmar, né? Aqueles que sofrem de muito nervosismo, né? De muita ansiedade, apesar da medicação, às vezes vai ter que fazer uma terapia para mudar esses maus comportamentos, tudo isso em prol do corpo físico. E o corpo espiritual, o espírito, também precisa dessa limpeza, precisa ser arejado, precisa ser cuidado, de vez que todos aqueles que se acompliciaram conosco, né, que foram nossos cúmplices aí em vidas pretéritas, na prática do mal, né, em existências passadas, somente se transformam para o bem quando nos identificam o esforço, por vezes difícil e doloroso, da nossa reeducação na prática do bem. Então, como nós dissemos, no fenômeno da obsessão, nós temos os dois lados, né? O obsessor e o obsediado, muitas vezes credores e devedores de muitas existências. E a renovação de um está muito ligada à renovação do outro. Então, quando o obsessor verifica o esforço sincero daquele que foi seu inimigo, na prática do bem, na mudança, né, de padrões, de atitudes, ele também começa a querer se transformar, e essa relação de ódio, ela vai se desfazendo e quiçá, né, um dia se transforme aí numa relação de amor e de amizade, porque, né, todos somos irmãos e todos, né, com a evolução do espírito, nos amaremos e, né, seremos uma grande família universal. Então eu desejo
muita paz a todos, uma semana abençoada, de muita luz e que possamos estar todos presentes para o nosso próximo encontro. Graças a Deus.